Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles já avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Agora, no versículo 67, o cântico de Zacarias. Zacarias, pai de João, diante do seu nascimento,
faz esse cântico, que na verdade é uma profecia. Zacarias, seu pai, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus profetas, seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Senhor, nós te damos graças por esta manhã, te bendizemos por este dia, por mais essa oportunidade que temos de estar aqui diante da tua presença. Viemos aqui por causa do Senhor. Viemos aqui para estar em comunhão com o Senhor juntamente com os nossos irmãos. A tua palavra nos assegura que quando nós nos reunimos em nome do Senhor, o Senhor se faz presente. Que a tua presença nessa manhã possa alcançar o nosso coração. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações, quebrando grilhões, iluminando os nossos olhos, trazendo a perspectiva do Senhor para as nossas vidas. Livra-nos dos nossos conceitos mundanos e terrenos e fala conosco nessa manhã, Pai. Livra-nos também das perturbações da vida, das perturbações, das aflições desse tempo presente. E que aqui seja um tempo de paz, de refrigério, de alegria e de edificação na tua presença. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Evangelho de Lucas. Lucas não é judeu, Lucas é grego, o próprio nome já diz isso. Lucas, segundo Paulo, é um médico, acompanhou Paulo em todas as suas jornadas, desde o momento que Paulo sai ali daquelas regiões de Antioquia e começa a ser um missionário pregando o Evangelho, desde Jerusalém, Síria, Turquia, chegando à Europa. E é interessante que, pelo fato dele ser grego, né, ele não é judeu, todos os apóstolos são judeus, todos os apóstolos que escreveram aqui os evangelhos, eles participaram, vivenciaram e viram todas as coisas que Jesus fez. E Lucas, ele assume para si o propósito de fazer uma narrativa, de contar todas as coisas que haviam acontecido de uma forma clara, de uma forma verdadeira, principalmente com o propósito de instruir alguém que ele chama de Teófilo. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo,
desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Uma investigação acurada, uma pesquisa acurada e profunda de todos os fatos relativos ao plano redentivo de Deus. Deus não deixou o ser humano entregue à sua própria sorte. Deus, ele tem um plano elaborado que nós chamamos de plano redentivo de Deus. Por que nós chamamos de plano redentivo de Deus? Porque desde o início da criação, esse homem se rebela contra Deus, ele vira as costas para Deus, ele se afasta de Deus, ele se distancia de Deus, ele assume o destino da sua vida, a direção da sua vida, apartando-se de Deus, rejeitando o guiar de Deus, e, consequentemente, esse homem se perde. E, consequentemente, esse homem começa a viver coisas atrozes e terríveis por causa do seu distanciamento de Deus. Mas Deus já havia dito, olha, não coma do fruto dessa árvore, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Morte é viver longe de Deus. Morte é viver separado de Deus. E o homem separa de Deus, e o homem distancia de Deus. Irmão, só se a pessoa for muito insensata, muito insensível, né? O termo melhor é insensível. Só se a pessoa for muito insensível para não perceber que tem uma coisa muito errada com o ser humano. Só se for de uma insensibilidade ou de uma incapacidade de olhar em volta, porque acontece muito, né? Tem muitos que olham somente para o próprio umbigo, não conseguem olhar em volta para ver o que está acontecendo com o mundo, com a humanidade. Só se for muito insensível para não entender que existe algo de muito errado com essa humanidade. Só se for de uma insensibilidade assim, gritante, beirando a insensatez e a loucura, para não entender que tem algo muito, mas muito errado com esse ser humano. As injustiças, as maldades, as atrocidades, a malignidade, o ódio, os maus desejos de um contra o outro, as maldades que se cometem, e nós estamos vivenciando isso mais uma vez de uma forma muito intensa. O mundo ocidental, que é o nosso mundo aqui, Europa, Américas, as grandes enfermidades hoje são decorrentes da obesidade. Excesso de calorias. Tem tanta comida e comem tanto, que é uma grande luta para manter o peso, é uma luta com a diabetes, é uma luta com o colesterol, com pressão alta e com uma série de outras coisas por causa do excesso de comida. É café da manhã, é o lanchinho das 9, é o almoço, é o lanche da tarde, é o jantar, é a ceia. Graças a Deus por isso. Mas tem outra parte do mundo, em termos populacionais, muito maior, que morre de fome. Tem muita gente morrendo de fome. Aquelas pessoas que tentam cruzar o Mediterrâneo para chegar na Europa, aquelas pessoas estão fugindo da morte. Estão fugindo da morte, estão fugindo da violência, estão fugindo da desesperança, estão tentando de uma forma ou de outra
se agarrar a uma nova vida e uma nova possibilidade. E por aí vai. As enfermidades, a manipulação que os laboratórios fazem dos remédios, o controle que eles fazem das enfermidades para poder vender remédios a custo altíssimo e exorbitante. Ou seja, tem algo de muito errado com o ser humano. Se a gente descer a nível individual, não precisamos dar essa olhada macro, se a gente olhar a nível individual, às vezes é difícil se alegrar com a alegria do outro, chorar quando ele chora. Muitas vezes ficamos ali à espreita, alegrando quando alguém tropeça, desejando que alguém se dê mal, misericórdia. Inveja, ciúmes, maus desejos percorrem o coração. A tentativa de sempre usar o outro e de fazer do outro um objeto da nossa satisfação. Assim é a humanidade. Nunca melhorou. Infeliz, ignorantes, aqueles que creem numa evolução moral dessa sociedade. Nunca evoluiu. Evoluiu tecnologicamente, evoluiu em alguns aspectos de domínio da natureza, mas moralmente, na alma, no coração, nunca evoluiu. Vivemos as mesmas mazelas dos dias do dilúvio, há 5.000 anos atrás. Vivemos as mesmas mazelas dos dias de Jesus, vivemos hoje. É o mesmo velho, traiçoeiro e maldoso, corrompido coração. Essa é a humanidade. Como diz alguns, assim caminha a humanidade. Tem um historiador inglês muito famoso, morreu agora recentemente, Eric Hobsbawm, escreveu vários livros de história, um deles foi A Era dos Extremos. Século XX, virada do século, nunca se matou tantas pessoas por decisão humana, ou nunca morreram tantas pessoas como morreu no século XX por decisão humana. Alguém apertou um botão, alguém apertou um gatilho, alguém jogou uma bomba. Quantas pessoas foram mortas no século XX por decisão humana? Sabem quantas? Se arriscariam a dizer quantas pessoas? 20 milhões. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e por aí afora. Isso há quase 100 anos atrás. 180 milhões de pessoas mortas, morreram por decisão humana. A população brasileira, em termos proporcionais, teria sido completamente extinta e dizimada. A grande e boa notícia é que Deus intervém nessa história humana. Deus intervém nessa humanidade. Deus entra na história da humanidade para redimir, para restaurar o ser humano, para resgatar e fazer uma nova geração, uma nova criação de redimidos, de pessoas humanas restauradas, transformadas pela ação de Deus, pelo poder de Deus, pela graça, pela misericórdia de Deus. Então, Deus tem um plano de redenção. Deus tem um plano de resgate.
Deus não deixa a humanidade entregue à sua própria sorte. Deus está de olho nessa história humana. E aqui no Evangelho de Lucas, nós vemos aqui a concretização, o desfecho desse plano redentivo de Deus. Deus redime a humanidade através de um ser humano. Deus redime a humanidade através de alguém que se faz homem, que é o Senhor Jesus Cristo. É através de um ser humano, de alguém que se encarnou, que veio a esse mundo, que é o Senhor Jesus, é através dele que Deus interfere, que Deus entra na história e que Deus redime a própria humanidade. Não existe possibilidade de redenção fora de Jesus. Não existe possibilidade de salvação fora de Jesus. E nós lemos aqui hoje de manhã a história de João Batista. João Batista, ele nasce nessa perspectiva do plano redentivo de Deus. João Batista, ele é chamado à existência. Ele nasce como uma peça na engrenagem desse plano de Deus. Ele faz parte, uma parte muito ativa desse processo redentivo de Deus. A vida dele, a caminhada terrena dele, a existência terrena dele, está intimamente relacionado com esse plano redentivo de Deus. Quem é João Batista? Nós lemos aqui, está escrito que o João Batista seria aquele que prepararia o caminho do Senhor. Ele seria aquele que aplanaria o caminho do Redentor. Ele seria aquele que anunciaria, abriria as portas para o Redentor passar. Por isso, é dito que João Batista foi grande diante do Senhor. Zacarias, o Senhor que você conhece, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, o Deus que você está aqui servindo neste momento, queimando incenso, esse Deus me enviou para te dizer que você vai ter um filho. E o nome dele vai ser João. E ele será grande diante do Senhor. E eu quero perguntar para os irmãos nessa manhã, por que João foi grande diante do Senhor? Para começar, João Batista viveu apenas 30 anos. Como é que alguém com 30 anos de idade pode ser considerado como grande diante do Senhor? 30 anos. Não viveu mais do que isso. Por que João Batista é considerado como grande diante do Senhor? O anjo disse isso, né? Ele será grande diante do Senhor. Por quê? Em razão da relevância dele nesse plano redentivo de Deus. Sim. O ministério de aproximadamente 6 meses, mas é isso mesmo. Ele abre a porta, anuncia, aplana o caminho e sai de cena. E Jesus fala, dos nascidos entre mulher, não houve nenhum maior do que João Batista.
não faz um milagre sequer, trabalha 6 meses, o ministério dele é de aproximadamente 6 meses, e dos nascidos entre mulher, não houve um que fosse maior do que João Batista. É o precursor. Mas por que ele é grande? A disposição irrestrita de coração de cumprir aquilo que Deus havia decidido para a vida dele. João Batista, prestem atenção, irmãos, esse é o ponto. A nossa mensagem nessa manhã não é muito grande. Mas o que tornou João Batista em grande diante de Deus? Morreu com 30 anos de idade, um ministério de aproximadamente 6 meses, não fez um milagre sequer, e Jesus disse lá em Mateus capítulo 11 que dentre os nascidos de mulher não houve um que fosse maior do que João Batista. O que aconteceu na vida desse homem? Esse tempo nós lemos aqui, né, que ele ficou no deserto, o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Por que João foi grande? Primeiro, algumas expressões que João Batista usou. Convém que ele cresça e que eu diminua. O que torna alguém grande diante de Deus, se é que a gente pode usar essa expressão sem ser mal entendido, é a proporção que nós permitimos Jesus aparecer através de nós. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmão, João Batista é um ser humano como qualquer outro ser humano. Ele nasce com a mesma natureza caída que todo ser humano nasce. Ele não é um ser divino, é um ser humano. Mas é alguém que converte o seu coração ao Senhor de tal forma e de tal maneira que acontece com ele uma coisa que os teólogos, os estudiosos e quem entende a Bíblia e a história da igreja, a gente lê e compreende. João Batista é alguém que não cobiça contra o Senhor. O que é isso? João Batista não cobiça contra o Senhor. O que isso quer dizer? Por que ele não cobiça contra o Senhor? Exatamente, Senhor. Exatamente. É isso mesmo. O Senhor está dizendo com muita precisão. João Batista não cobiça contra o Senhor, porque dizem que a parte mais dura da vida é o ocaso. A parte mais dura da vida não é quando você está brigando para construir a sua vida. A parte mais dura da vida não é quando você está brigando para se estabelecer, para achar o seu lugar, para achar o seu espaço. A parte mais dura da vida é sair de cena. Essa é a parte mais dura da vida, quando você percebe que está chegando a hora do ocaso, a hora de sair de cena. E João Batista sai de cena em pleno vigor da existência, com 30 anos de idade. Nós poderíamos, a semelhança do que muito é pensado hoje, né? Eu não desfrutei a vida.
Eu não vivi tudo que a vida poderia me proporcionar e já vou sair de cena. É também no auge do reconhecimento ministerial e da quantidade de pessoas que vinham atrás de João Batista, que João Batista não pega a glória para si e nem chama atenção para ele mesmo. Ele aponta para Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Os discípulos questionaram João, porque havia muita expectativa. Na sexta-feira, aqui no culto dos seminaristas, né, do seminário, eu falei exatamente isso. Haviam muitas expectativas em torno de João Batista. A terra estava seca, a terra estava sedenta da palavra de Deus, de profetas de Deus. É nesse cenário de sequidão que João Batista surge. E ele tem a palavra de Deus. Ele tem o Espírito Santo de Deus. Quando ele falava, as pessoas estremeciam. Quando ele falava, o coração pegava fogo. Quando ele falava, todos sabiam que era Deus que estava falando por intermédio dele. Então, muitas expectativas eram criadas e muitos chegaram a lhe perguntar: és tu o Cristo? Não. És tu Elias? Não. És tu o profeta? Não. Afinal de contas, quem é você? Aí vem a fidelidade e a integridade. Eu sou a voz do que clama no deserto. Na verdade, ele está dizendo que eu sou quem Deus quis que eu fosse. Eu não sou nada mais, nada menos. Eu sou quem Deus diria que eu seria. Ou seja, a grandiosidade de João Batista está no fato de que ele não vive para si, mas que ele vive para Deus, para a vontade de Deus, para o plano de Deus. João Batista é alguém que pega a existência dele e transforma a existência dele como parte da vontade de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus, do projeto de Deus. João Batista é alguém que entende que cumpriu sua missão e o seu propósito a partir daquilo que Deus idealizou para ele. João Batista é alguém que vai sair de cena, mas vai sair de cena pleno, porque está pleno no fato de que cumpriu o propósito de Deus para a sua vida e para a sua existência. João Batista é alguém que lê a vida diferente da forma que nós lemos. Como é que João Batista lê a vida? Como é que João Batista lê a existência? Me digam, como é que ele faz a leitura da vida? O que vale a pena na vida? Por que vale a pena viver? O que vale a pena na existência? Para João Batista está muito claro que o que vale a pena na vida e na existência é viver com Deus, para Deus, fazendo a vontade de Deus e cumprindo o propósito de Deus. Essas coisas precisam ser resgatadas. A existência humana dos crentes hoje, ela ficou muito frágil. Porque os crentes hoje estão vivendo a vida numa perspectiva do mundo e não numa perspectiva de Deus. Não quero ofendê-los, estou na mesma canoa, faço parte. Mas nós hoje estamos mais mundanos do que os mundanos. Porque encaramos a vida numa perspectiva
dos valores do mundo, e não de acordo com a perspectiva de Deus. Me faltam as palavras para poder dizer isso com mais clareza. Mas não é o fato de não conseguir dizer que não me permite enxergar. É isso. Nos falta hoje essa perspectiva de vida que João Batista tinha. Eu vou dizer para vocês, e com todo temor, mas, gente, o casamento não é o centro da vida. Em lugar nenhum da Bíblia e da existência, o casamento é o centro da vida. Ah, se eu não me casar, eu vou ficar infeliz? O centro da vida é Jesus. O centro da vida de quem conhece Deus é o Senhor Jesus. Se Jesus é o centro da vida e da existência enxergado nessa perspectiva, eu vivo a plenitude de vida. O centro da vida não são conquistas profissionais. O centro da vida não são aplausos. Isso era muito claro para João Batista. João Batista nasce, vive, existe, morre com 30 anos, mas morre feliz, pleno, se é que alguém pode morrer feliz, porque cumpriu na sua curta existência o plano de Deus e o propósito de Deus. Agora, nós afrouxamos tanto os nossos valores e as nossas perspectivas, dilatamos tanto, e foi tão dilatado que, em última hipótese, em última análise, fica a vontade de Deus. A vontade de Deus, o plano de Deus, o querer de Deus. Aí nós criamos um evangelho que o centro é o homem. E o centro não é Deus, não é Jesus. Para quem lê a vida na perspectiva de Deus, Deus é o centro. Jesus é o centro. A vontade de Deus é o centro. A vontade de Deus, o propósito de Deus é o centro da vida, é o centro da existência. Por que João foi grande? Ele foi grande porque ele nasceu, viveu e morreu para fazer a vontade de Deus. É isso que dá sentido para a vida. É isso que dá sentido para a nossa existência. Não tem mais nada que vai preencher a nossa vida de sentido, sentido existencial, plenitude de vida, energia e alegria para viver, do que estar no centro da vontade de Deus, relacionando com Deus nessa perspectiva da obediência, nessa perspectiva da rendição, nessa perspectiva do contentamento. Imagina se Deus chega para alguém hoje e diz assim: meu amigo, você vai viver 30 anos, vai viver lá no deserto, vai comer mel, gafanhoto, não vai dormir como todo mundo dorme, não vai comer como todo mundo come, e as suas perspectivas de vida não serão as mesmas de todas as pessoas. Muitos diriam: está repreendido, né? Está repreendido, sai para lá, né? Por quê? Porque a leitura da vida não é uma leitura feita na perspectiva da vontade de Deus. Deus, eu não sei como é que você vai entender isso, como é que vai receber, mas as pessoas que
mais viveram perto de Deus e que mais desfrutaram da graça de Deus, elas viveram numa perspectiva de escravos de Deus. Eu sou um escravo de Jesus. Escravo. Pesa, né? Dói. Mesmo a gente não tendo essa noção hoje, né, das liberdades individuais, a gente não tem noção do que é ser um escravo. Mas a perspectiva do Evangelho é essa. Jesus salva aqueles de quem Ele é Senhor. Deus não me chamou para fazer a minha vontade. Eu não sou o centro. Eu não sou o centro do plano de Deus, da vida de Deus, do propósito de Deus. Não, Deus é que é o centro. Eu sou escravo. Eu sou escravo. Paulo diz isso. Eu sou escravo de Jesus. Por que eu sou escravo de Jesus? Porque eu não vivo para mim. Eu vivo para agradar o meu Senhor. E se meu Senhor não quiser que eu me case? Misericórdia, né? Que palavra é essa? E se meu Senhor não quiser que eu tenha dinheiro? E se meu Senhor não quiser que eu seja uma pessoa bem-sucedida? E se meu Senhor resolver estabelecer que os meus dias sobre a terra serão dias curtos e passageiros? E se meu Senhor resolver que eu vou viver não em partes amenas, mas em partes difíceis? Se o meu Senhor resolver que a minha parte nessa terra vai ser uma parte árdua, Ele é o Senhor, é o meu Senhor, é o centro, a essência, a razão da minha existência, do meu viver é o Senhor. João foi grande porque não viveu para si. João foi grande porque a vida que viveu foi para ser canal de Deus e da vontade de Deus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós ouvimos aqui na quarta-feira aquele pastor lá, o Pedro do Borel, falando sobre João Batista também. E dizendo, eu não sou noivo. Eu só sou amigo do noivo. Já estou muito feliz porque eu sou amigo do noivo. Eu não sou o noivo. Eu não sou o centro das atenções. O centro das atenções, o noivo, o especial é Jesus. E dele eu não sou digno sequer de desatar as correias da sandália. Ô João, o pessoal estava todo aqui em volta da gente, nos seguindo agora, você foi falar de Jesus, apontar para ele, que ele é o Cordeiro, e todo mundo vai atrás de Jesus. Eu não enganei vocês em momento nenhum. Eu nunca disse que eu era o noivo. Eu nunca disse que eu era o cara. O cara é ele. E eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias que ele calça. A respeito de João Batista, Jesus fala assim, o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que saístes a ver no deserto? Pessoas com finas vestes? Não, porque quem usa vestes finas não habita o deserto. Que saísse a ver um profeta? Eu vos digo, muito mais do que um profeta.
porque dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Renúncia, rendição, essa capacidade de transposição, de virar do avesso. Virar do avesso de tal forma, de tal maneira que a minha existência é de Deus, por Deus e para Deus. A minha vida é de Deus, por Deus e para Deus. Cumpriu todo o propósito de Deus para a sua vida. Sim, Lourdes. Não teve a vida dele preciosa para ele mesmo, mas para Deus. Exatamente. Essa é a essência da vida. Esse é o sentido da vida. É tão claro isso na cabeça desses homens e que nos falta hoje, que Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 1, Paulo diz assim: ora, seria muito melhor eu partir e estar com o Senhor. Para mim, o morrer é lucro, porque estar com Cristo é muito melhor. Mas por que eu ainda permaneço aqui então? Por quê? Se morrer é lucro, se estar com Jesus é melhor, por que eu permaneço aqui? Por que eu fico aqui? O que Paulo diz? Por que eu fico aqui então? Oi? Eu fico aqui para fazer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus, no sentido do seu plano redentivo, no sentido dos seus propósitos em relação à igreja, aconteça através da minha vida. Vocês acham isso muito doido, assim, muito maluco? O que vocês pensam disso? Eu acho. Eu acho assim muito doido. Viver, exatamente, é uma coisa muito... parece que a gente não alcança, porque é doido. Eu estou aqui, pleno de vida, de vigor, de inteligência, com todas as possibilidades, com todas as oportunidades, mas não é isso que me prende. O que me prende é Deus, é a vontade de Deus. Os meninos que vão para a escola de missões, tem um professor lá que é meio doido também. Eu vou usar a expressão que ele usava, então não se escandalize, né? Ele dizia o seguinte: vocês vieram para cá para estudar, eu vou enfiar o dedo na garganta de vocês até lá no botão, e vou puxar e vou virar vocês do avesso. Vocês vão sair daqui do avesso. É mais ou menos essa a ideia. Vamos pensar aqui então, qual que é o sentido da sua vida? Você vive para quê? Sim. Excelente, Cardinho. É uma visão de eternidade. Eles têm uma visão, a visão deles é do quadro inteiro. Eles enxergam o quadro todo. E nós, às vezes, enxergamos um pedacinho do quadro. Oi? Agora você usou a linguagem, né, tecnológica, só um pixel, né? Só um pontinho, né, Júnior? Às vezes a nossa visão, irmãos, a nossa visão é muito limitada. A gente não consegue enxergar o quadro todo. Por isso sofremos.
Agora, como é que nós podemos enxergar o quadro todo? Como é que nós podemos ter essa dimensão? Oi? Precisamos converter, né, Silvia? Eu tenho certeza que em alguns momentos da nossa vida a gente enxerga o quadro todo. Nós cantamos aqui agora, eu quero volver às primeiras obras, ao início de tudo. Já não teve algum momento da nossa vida que a gente só queria Deus, Jesus, a graça de Deus, estar com Deus, a eternidade, os valores, né? Mas de repente parece que a gente não foi prendendo a terra, não foi sendo segurada aqui na terra. O que foi que aconteceu? É, uhum, uhum, isso. O que acho que faz a transposição, o que vira a gente do avesso, é o sentido que nós damos para a nossa vida. É o propósito que nós damos para a nossa vida. Seria mais ou menos assim, eu vou te perguntar, que eu me pergunto, como é que você quer encerrar a sua vida? Gastando as suas energias com o quê? Porque ela vai encerrar, uma hora ela vai encerrar. Então, é vivendo para mim, vivendo para o que eu quero, do jeito que eu quero, ou é vivendo para Deus e para o propósito de Deus? Perfeito, Silvio. É claro, o Silvio está correto. O Silvio está dizendo os valores ocidentais, do Ocidente. É uma grande verdade, embora a cultura ocidental ela é edificada sobre a Bíblia, sobre o pensamento bíblico, mas os valores ocidentais hoje, do pragmatismo, do resultado, da centralidade do homem, da secularização, do materialismo, do individualismo, são valores completamente opostos ao propósito de Deus para a nossa vida. Essa é uma das razões do ódio que o Oriente Médio tem pelo Ocidente, né? É secularizado, extremamente secularizado. Eles dão, perfeito, eles jejuam um mês, eles oram 5 vezes por dia, ou seja, a perspectiva deles é muito mais espiritualizada do que a nossa. A nossa é muito secularizada. Nós transformamos a vida terrena no objetivo último da vida e da existência, né? Então, uhum, uhum, isso, exato. Uhum. De pijama, né? É verdade. Mas eu quero perguntar para você nessa manhã, e pergunto para mim, obviamente, não me excluo. O que é que dá sentido para a sua vida? Qual que é o sentido? Vocês entendem quando eu falo assim? Qual que é a razão de você estar vivo? Qual que era a razão de Paulo? Qual que era a razão de Paulo estar vivo? Cumprir a vontade de Deus. Ora, para mim o morrer é lucro, vou estar com Cristo, vou estar com o Senhor.
mas continuo aqui porque o Senhor quer, mas não para viver para mim mesmo, mas para viver para o Senhor. Nessa perspectiva da eternidade, nessa perspectiva da centralidade de Deus na nossa vida, tanto faz estar vivo ou morto. Porque se eu estou vivo, eu não estou vivendo para mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ah, mas isso é uma coisa só para gente igual Paulo, só para gente igual João Batista? Não. É um chamado de Deus para nós. É um chamado de Deus para nós, né? Plano redentivo de Deus. Esse menino será grande diante do Senhor. Viveu apenas 30 anos, 6 meses de ministério, e foi grande diante do Senhor, porque não viveu para si, mas viveu para Deus, viveu para o Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar nessa manhã.